Humanas em Foco. Eu sou o professor Cícero Barato, seu professor de História do Brasil. E o nosso compromisso é fazermos com que todo o conteúdo possa estar enxuto para que você, na sua prova, no momento do Enem, no momento dos seus vestibulares tradicionais, possa sempre estar com foco e com a resposta pronta para responder as perguntas da sua prova. Tá ok? Bom, na nossa última aula a gente falou que era chamado período joanino e começamos a explicar aquele processo da independência do Brasil. Na aula de hoje, eu quero que a gente possa focar a última revolta separatista, a última revolta em prol de uma independência do Brasil. Aquele país que ia sair do modelo de vida colonial e passaria a ser agora um país independente. A nossa última revolta, que vai acontecer no Nordeste brasileiro, que vai acontecer no Pernambuco, terra rica, terra dos senhores de engenho. Então, em 1817, estaremos falando sobre a Revolução Pernambucana. A nossa aula de hoje, Revolução Pernambucana, 1817. Meus alunos, como eu sempre digo para vocês, uma das coisas que nós devemos pensar para os vestibulares é tentar imaginar por que uma revolta começou. Qual foi o motivo de uma revolta ter começado? Qual foi o motivo daquele acontecimento dentro da história? Por isso que eu sempre fico frisando, quando estiver estudando, quando estiver pegando um determinado assunto, vai anotando motivo da revolta, objetivo da revolta, resultado dessa revolta, que é sempre importante para podermos aprender, para que a gente possa sempre lembrar o que foi uma ou outra revolta, tá ok? Então vamos pensar bem o seguinte: o que foi essa Revolução Pernambucana de 1817? E por que ela é tão importante? Barata, quando a gente estava estudando revoltas separatistas, você não tinha citado nessa revolta. E agora, de repente, a gente está falando de uma nova revolta separatista? Pois vejam bem, quando estudamos naquele nosso módulo as revoltas separatistas, estávamos falando sobre revoltas separatistas coloniais, quando o Brasil era uma colônia de Portugal. Agora não, estamos falando sobre uma revolta separatista que o Brasil não é mais colônia, e sim o que chamamos de Reino Unido. Porque vocês têm que lembrar que o Brasil ele foi colônia de Portugal de 1500 até 1815. Em 1815 existiu aquilo que a gente chama de Congresso de Viena. O Congresso de Viena que acabou fazendo com que o Brasil fosse elevado à condição de Reino Unido. O Brasil não era mais colônia, e sim um Reino Unido. Aí aconteceu o seguinte: em 1817 começou a Revolução Pernambucana. Uma revolução que você vai ter participação de padres, como Frei Caneca, que você acaba tendo a participação dele no processo. Você vai ter o apoio de uma elite e você ainda consegue ter uma massa popular a favor desse processo. Mas vamos tentar imaginar que processo é esse, Vamos tentar imaginar. Pense bem, era o ano de 1817. O Pernambuco tinha acabado de passar por uma forte seca aqui no Nordeste brasileiro. A seca de 1816. Uma das coisas bem características do Nordeste é a seca. Por isso eu acho interessante quando aparecem alguns programas que dizem desse jeito: não vamos tentar acabar com a seca, vamos tentar conviver com a seca. Vocês observem bem, antigamente a filosofia dos governantes, dos governos e tudo, era dizer que queria acabar com a seca. Só que a seca não é um fator que interessa ao governo, ou melhor, não é um fator que o governo possa intervir. O que o governo pode fazer é tentar conviver com a seca, criar medidas para que a seca não possa atingir tanta população. Então imagina o seguinte: em 1816, o Pernambuco estava passando por uma forte seca. Vinha um ano de 1817. A seca tinha gerado uma crise econômica. Só que isso era só um motivo. Então, motivo da Revolução Pernambucana de 1817. Primeiro, a seca de 1816
e a crise econômica. Por que a crise econômica? Lembrem que quando a família real veio para o Brasil, em 1808, e começou o período joanino, a capital era Salvador. E toda a realeza, aproximadamente 15 mil pessoas, estavam morando dentro do Rio de Janeiro só de nobres, só de pessoas que tinham vindo de Portugal para o Brasil. Quando aquelas pessoas chegaram aqui, é bom que a gente lembre que era necessário construir uma estrutura para que essas pessoas pudessem morar. Foi necessário, durante o período joanino, construir o que mesmo, hein? Lembra aí? O Banco do Brasil, o Teatro Municipal do Rio, a Biblioteca Nacional, o que mais? O Jardim Botânico, a Universidade do Rio de Janeiro. Uma série de construções começaram a ser erguidas no Rio. E aí também teve aquela questão dos conflitos militares na região da Guiana Francesa e a própria tomada da Cisplatina, né, que o Brasil adquiriu, tomou posse da Cisplatina durante o período joanino. Para que tudo isso pudesse ocorrer, era necessário que as províncias pudessem enviar recursos, que as províncias pudessem gastar dinheiro. Uma das características que vai ser bem marcante no período joanino vai ser esse envio desses recursos. Pare bem para observar. Pernambuco, todas as províncias, todas, acabavam enviando um montante de recursos para o Rio, para que pudessem sustentar os nobres, aquelas 15 mil pessoas que estavam aqui. Então você tirava dinheiro do Pernambuco e acabava enviando para o Rio de Janeiro. Imagina, tu tirar dinheiro de um canto, enviar para o Rio de Janeiro e não ver esse dinheiro de volta. Pois bem, a elite pernambucana não via isso. A elite pernambucana acabou sentindo muito bem aquela questão de ter que pagar altas quantias para poder manter uma nobreza. Então, segundo ponto, elevados impostos cobrados aos senhores de engenho para manter a corte no Rio de Janeiro. Toda a corte vivia em festas. A corte tinha seu luxo e tudo saía muito caro, tá bom? Então veja, primeiro motivo da Revolução Pernambucana foi a crise econômica motivada pela forte seca no Nordeste brasileiro. Segundo motivo, os altos impostos para manter essa realeza, tá joia? E quais são os outros motivos? Terceiro motivo, até hoje a influência europeia, ela é marcante, ela nos marca de fato, ela nos faz o nosso modo de vida se transformar. Se hoje em dia ainda recebemos muito dessa influência, imagina antigamente. O modo de vida europeu, ele também era enviado para cá. Ele era trazido para cá. E o pior, cara, que lembrem que quando Napoleão Bonaparte, ele acabou invadindo Portugal, 15 mil pessoas saíram de Portugal para o Brasil de imediato. Foram outros portugueses que se sentiram abandonados, porque quando a realeza veio, todo o investimento ficou sendo aonde? No Brasil, né? Então, vejam também outra característica e outra ideiazinha aí. Muitos portugueses começaram a sair lá de Portugal e começaram a vir para o Brasil. Ao chegar no Brasil, esses portugueses precisavam de trabalho. Tiravam os trabalhos dos brasileiros. Então, já era um outro problema também que nós deveríamos enfrentar. Vejam bem, terceiro motivo para a Revolução Pernambucana, a chegada de uma enorme quantia de portugueses que acabou levando o quê? Acabou tirando o emprego que pertencia aos brasileiros. Por que, Barata? Porque o nosso exército não seria formado somente por brasileiros. Muitos portugueses que estavam vindo de fora acabaram preenchendo essas vagas no exército brasileiro, né? Segundo ponto aí, que você vai ver essa tomada de vagas, funcionários públicos acabam sendo portugueses e não mais brasileiros. Então, se você for olhar, um outro motivo seria a disputa de emprego. E, ao mesmo tempo, aquela historinha da gente receber influência europeia, ela era bem condizente aqui. Porque, como eu estava dizendo para vocês, se hoje em dia nós recebemos influência, o modo de vida, todo o costume dos europeus, cara, imagina antigamente, né? Antigamente,
A Europa, ela mandava no nosso modo de vida. E vocês têm que lembrar que a Europa tinha acabado de passar por um processo de Revolução Francesa, que a Europa tinha acabado de tirar Napoleão Bonaparte do poder, que as ideias liberais estavam fortes dentro da Europa, os pensamentos liberais estavam fortes na Europa. Então essas ideias liberais acabaram influenciando também a Revolução Pernambucana. Aí eu pergunto, meu caro aluno, eu posso ou não posso dizer que a Revolução Francesa influenciou a Revolução Pernambucana? Posso e devo, porque a Revolução Francesa, ela vai influenciar a Revolução Pernambucana, tá ok? Então vejam bem, crise econômica motivada pela seca, elevados impostos, que todo mundo pagava, então você vai ter crise econômica, elevados impostos. Aí você vai ter a vinda de muitos portugueses, de centenas de portugueses para o Brasil, o que acaba roubando espaço de emprego, o que acaba roubando oportunidade para os brasileiros. Então você vai ter uma briga entre português e brasileiro, né, até por ocupação dentro do exército, né, essa questão aí do exército. As ideias liberais influenciadas pela Revolução Francesa. Tudo isso foi o suficiente para que no dia 6 de março de 1817, Pernambuco pegasse as armas. Militares rebeldes, soldados rebeldes contra a presença desses portugueses, com apoio de membros da Igreja Católica, com apoio da elite, dos senhores de engenho que não aguentavam mais pagar tantos impostos, decidiram fazer a revolução no Pernambuco. A Revolução Pernambucana iniciava. E o seu processo, as suas mudanças, também. A última revolução separatista antes do Brasil se transformar em independente. Só que vejam bem, o Pernambuco, ele entrava nesse processo de separação. O Pernambuco, ele queria uma separação. E ele queria uma república. O Pernambuco queria uma república. Eles não queriam mais essa história de imperialismo, eles não queriam mais o imperador, eles queriam implementar uma república. Então observem bem, a república, ela trazia não só a ideia da liberdade deles ali não somente a manifestação deles, mas também a questão da liberdade de imprensa, que era uma coisa nova aqui no Brasil. Porque nós vamos observar que no primeiro reinado, no período regencial, no segundo reinado, não existe censura no nosso país. Existe uma liberdade de imprensa que foi conquistada até por esse movimento pernambucano. Porque o movimento pernambucano visava duas coisas. Decretar a república era o primeiro fato deles. Eles queriam de fato decretar uma república. E segundo, eles queriam dar uma liberdade de imprensa. Essa república, professor, para que ia servir? Primeiro, meu caro aluno, era para que eles não pagassem mais os impostos. Eles queriam o fim de elevados impostos. Então, quando a Revolução Pernambucana foi feita, ela buscou as ideias da Revolução Francesa. Imagina o seguinte, tu está tendo a Revolução Francesa trouxe essas ideias liberais. Aí tu soma essas ideias liberais com a crise econômica que estava tendo, com os altos impostos. Aí tu soma essas ideias liberais com esses altos impostos, com a insatisfação de muitos soldados que perdiam seus cargos, perdiam suas funções para soldados portugueses. Soldados brasileiros estavam sendo afastados para a entrada de soldados portugueses. Então você soma esses três pontos que você vai ter o verdadeiro barril de pólvora. Esse barril de pólvora, ele explodiu no dia 6 de março. O Pernambuco começou a sua revolução, que tinha por objetivo, simplesmente o quê? Acabar com os impostos, dar liberdade de imprensa e o terceiro ponto, decretar a república. Esses eram os três principais pontos, esses eram os três principais objetivos da Revolução Pernambucana. A ideia da Revolução Pernambucana, né, que vai começar ali no Pernambuco, que vai acabar tendo adesão do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará. Né? Quando eu falo do Ceará, não é o Ceará um todo, mas sim o Ceará ali na região do Cariri cearense, na região do Crato,
né, com Dona Bárbara de Alencar, não se esqueçam, né, devido àquela forte ligação com Pernambuco, de fato. Mas vejam bem, quando a gente fala na Revolução Pernambucana, a gente tem que sempre lembrar de alguns detalhezinhos. Vamos lá, Israel, meu amigo, vamos aqui. Primeiro, constrói os motivos dessa revolução. O motivo da revolução. Constrói essa ideia do motivo. Qual foi o motivo da revolução? O motivo da revolução foi esse aqui, professor. Primeiro motivo, a seca e a crise econômica. Segundo motivo, qual foi o motivo da revolução? Os altos impostos. O terceiro motivo para a nossa revolução, as ideias liberais. Aí, qual era o objetivo dos revoltosos? Objetivos. Israel Ribeiro, coloca aí, meu amigo. Objetivo. Primeiro objetivo, decretar uma república. Segundo objetivo, o que? Liberdade de imprensa. E terceiro objetivo, muito bem, acabar com os impostos. Pois beleza. Só que, professor, o senhor não falou em uma aula que a ideia de república poderia trazer uma ideia de abolição? Correto. As ideias liberais traziam uma ideia de abolição. O Brasil, minha gente, se transformasse numa república, provavelmente iria trazer também o que chamamos de abolição. Por isso que muitos líderes revoltosos, com camada mais popular, quando quiseram criar a Constituição da Revolução Pernambucana, eles deixaram mais a questão do negro de lado, porque eles sabiam que precisavam do apoio de quem? Do apoio dos senhores de engenho. Se eles defendessem a liberdade dos escravos, os senhores de engenho, que são os maiores proprietários de escravos, não iriam aceitar. Então, meu amigo, a decisão era: não vamos fazer a liberdade de escravo. A preocupação deles naquele momento era dar uma liberdade, igualdade ao povo, mas sem falar no fim da escravidão. Ah, professor, então quer dizer que o movimento da Revolução Pernambucana, ele defendia a república, ele era influenciado pelas ideias liberais, só que ele não defendia o fim da abolição, ou melhor, ele não defendia o fim da escravidão? Não. Mas calma aí. Como é que ele pode ser republicano, liberal e não defender de fato o fim da escravidão? É simples. O movimento, ele recebia as ideias de liberdade, só que a ideia de liberdade na França é diferente da ideia de liberdade aqui no Brasil. Os populares que participavam do movimento, eles sabiam disso. Por isso que eles não botavam a proposta de uma revolução completa, tá bom? De uma revolução transformadora. Porque se eles colocassem a ideia de abolição, do fim da escravidão, o que o movimento iria ocorrer? O fim dele. O movimento seria sufocado. Apesar da Revolução Pernambucana ter tido um êxito no início, ter conseguido a adesão de membros da igreja, ter conseguido a adesão dos senhores de engenho, ter conseguido uma adesão popular, esse movimento ele só vai durar 75 dias. Ele tinha começado no dia 6 de março e 75 dias depois ele acabou. Por quê, professor? Simples. Dom João VI ficou preocupado com que aquele movimento pudesse atingir outras províncias. Que aquele movimento de ideia republicana, e talvez uma república até com um sistema escravista, pudesse espalhar-se pelo país. Dom João VI, ele tinha essa certeza. Você espalhar a ideia republicana com característica escravista era um problema para a história, seria um problema para o seu governo. Então era necessário o governo agir, e agir de forma violenta e cruel, né? A forma foi tão violenta e tão cruel que o movimento vai durar 75 dias. O Rio Grande do Norte, né, que era Rio Grande, ele acaba se separando de fato do Pernambuco, e aí você vai ter a formação do que a gente chama de Rio Grande do Norte, né? O Ceará, por exemplo, no Ceará, o Ceará ele não participou no todo. Quando a gente fala que o Ceará participou da Revolução Pernambucana, a gente está falando da cidade do Crato, que fica no sul do Ceará. Mostra aqui no mapa, ó. Você vai ter imagem aqui do Nordeste brasileiro, e o Ceará, ele fica no sul
do estado. Faz fronteira justamente com Pernambuco. E o Ceará participou dessa revolta porque a cultura pernambucana, ela influenciava diretamente o modo do cratense de viver. Então, a família Bárbara de Alencar, a família Alencar, ela vinha com essas raízes pernambucanas. E, infelizmente, ou felizmente, né, se olharmos dentro da história, a dona Bárbara de Alencar participa desse processo também, juntamente com sua família. Ela acaba sendo presa, o movimento ele vai ser reprimido, ela acaba sendo presa e vai ser enviado para esse forte lá em Fortaleza. Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, que fica lá no centro da cidade. Se eu não me engano, logo à frente você vai ter o mercado central, né, de Fortaleza e bem próximo à catedral. Então, Dona Bárbara de Alencar, ela vai ser presa numa cela minúscula e ela acaba sendo ali vítima da violência, de fato, do governador do Ceará, que era Sampaio. Então, observem bem que vai ser a questão, não do Ceará todo participar da Revolução Pernambucana, mas somente de Dona Bárbara de Alencar e do Crato. Mesmo assim, falamos que o Ceará participou dessa revolução. Bom, e para que possamos finalizar essa nossa aula de hoje, tá certo, meu caro aluno? Vamos lá tentar aqui olhar alguns pequenos fatores. Algumas curiosidades também fazem parte dessa Revolução Pernambucana. Essa revolução também que é chamada Revolução dos Padres, né? Por que, Barata? Porque existiu uma questão também, minha gente, de, além da participação da igreja, existiu uma questão de forte patriotismo. A sociedade, ela acaba tendo um forte patriotismo, uma forte identidade, aquela busca da sua identidade. Exemplo, que durante as missas não eram feitas mais aquela hóstia com trigo, e sim a hóstia agora era feita de mandioca, né, que era uma cultura bem nossa. O trigo não era nosso, então a cultura da mandioca era nossa, e a hóstia acabou sendo feita com a mandioca. Outro detalhe também é que acabamos substituindo o vinho das missas e colocamos a velha cana, a aguardente, né? A aguardente como o sangue sagrado ali. Você substitui o vinho e coloca a aguardente. Isso é um sinal de patriotismo, tá joia? Então acaba sendo essa identificação forte do patriotismo pernambucano, que foi simplesmente um movimento que acabou sendo sufocado, tá joia? Pois, resumindo, vamos tentar fechar nossa aula de hoje bem rapidinho aqui. Primeiro, motivo da Revolução Pernambucana de 1817, crise econômica e seca de 1816. Segundo fator, altos impostos cobrados pela coroa. Terceiro fator, ideias liberais, influência da Revolução Francesa. Então, esses aí são os principais fatores. Basta vocês lembrarem que um pouquinho depois vamos ter revoltas como a revolta dos malês, né, que vai ser uma revolta dos negros islâmicos, tá joia? Bom, meu aluno, espero que tenham gostado. É um resumo dessa Revolução Pernambucana, aqueles principais fatores. Logo depois a gente vai estar se aprofundando mais, mas aquilo que pode mais interessar para vocês dentro dos vestibulares. Certo? Então, lembrar que a Revolução Pernambucana de 1817 foi o último movimento separatista desse Brasil antes da independência de fato. Foi um movimento que teve a participação da igreja, com Frei Caneca, principalmente. Foi um movimento que teve a participação dos senhores de engenho do Pernambuco e teve também a participação dos populares, tá bom? A Revolução Pernambucana deixou uma marca forte, é considerado um dos mais importantes movimentos, apesar de não ter conseguido êxito, né? Só ter durado 75 dias. Mas por que esse movimento foi tão importante? Porque esse movimento, cara, esse movimento, meu aluno, ele vai acabar deixando raízes, influenciar movimentos que vão acontecer mais à frente. Esse movimento, por exemplo, ele vai acabar influenciando a tão famosa Confederação do Equador, tá joia? Ele acaba dando essa influência. Um dos resultados dessa revolução também foi a separação de alguns territórios que eram controlados pelo próprio Pernambuco, né? Então existiu uma separação. Por que, Barata, existiu uma separação? Primeiro,
até uma forma do rei controlar muito melhor se ele dividisse os estados, né? Se ele dividisse as províncias de fato. E segundo, porque algumas famílias, como por exemplo no Alagoas, hoje no estado de Alagoas, elas se demonstraram fiéis à coroa. Então, como recompensa a essa fidelidade, foram separadas do domínio pernambucano. Tá ok? Então, não esqueça, a Revolução Pernambucana, apesar dela ter chegado ao seu fim, ela vai servir de influência para a Confederação do Equador de 1824. Ela vai servir de influência para outras revoltas, tá ok? Não esqueça, aluno, tirem suas dúvidas, mandem um e-mail, estamos sempre disponíveis para tentar escutá-los, para que a gente possa tirar suas dúvidas. Uma curiosidade é que se você olhar a bandeira do Pernambuco, você vai ver uma bandeira que vai ter um arco-íris, que você vai ter o sol, já raiou o sol da liberdade, e você vai ter a cruz, mostrando essa importância da igreja nesse seu processo de formação. A estrela, minha gente, ela representa aquela identidade, onde o Pernambuco, de fato, a estrela que o Pernambuco representa no nosso país, né? Se você for olhar. E antes, na Revolução Pernambucana, você tinha 3 estrelas, que seria a adesão dos outros estados, como o estado do Ceará. Tá joia? A ideia de uma república de fato. Um beijo para todo mundo, espero que vocês acompanhem, tirem suas dúvidas, que nós estamos fazendo o foco nos seus vestibulares, tá bom? Beijo!